E aí, vamos lá continuar estudando o JDBC e nesse vídeo o foco vai ser na parte de consulta. Como que eu faço para realizar selects no banco de dados utilizando o JDBC? Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e a gente continua aqui a nossa saga de estudos no JDBC, implementando os métodos da classe DAO. Então no vídeo anterior a gente implementou o método salvar, aprendemos como fazer um insert no banco de dados e aí a gente viu que até daria para fazer com concatenação, só que tem aqueles problemas, né? O código vai ficar meio confuso, sujeito a muitos erros de digitação e vulnerável ao SQL injection. Então a gente aprendeu a usar o tal do prepared statement para preparar ali uma query com alguns parâmetros dinâmicos e fazer o tratamento desses parâmetros para evitar lá a vulnerabilidade de injeção de comandos SQL. E a gente testou, funcionou aqui o nosso método salvar e agora a gente vai implementar os outros métodos e nesse vídeo o foco vai ser no método de listar. Então no momento o método listar aqui da classe curso DAO, ele simplesmente está devolvendo um array list, uma lista vazia. Então como não tem nada sendo adicionado aqui, ele vai devolver uma lista em branco lá para a classe cadastro, né? E por isso que na tela, na interface gráfica, está sendo exibido lá tudo vazio. Então a gente vai implementar esse método aqui agora. Então aqui eu, de fato, tenho que devolver uma lista. Se a gente olhar a assinatura do método, é public e o retorno é list de curso. Então, de fato, eu tenho que devolver um list de curso. Só que eu não posso devolver uma lista vazia. Eu tenho que me conectar no banco, rodar o select, trazer as informações, criar os objetos, adicioná-lo na lista e aí devolver essa lista. Então, esse é o passo a passo aqui. Então, eu até vou precisar de um array list, só que eu não vou devolver ele assim de cara. Eu vou guardar esse array list numa variável. Então vou colocar aqui var, vou chamar de cursos, é igual a new array list e a última linha do método é return cursos. É isso que eu tenho que fazer. O que ele deu erro aqui? Cursos. Ah, tá. Aqui tem que passar o generic, né? Senão ele não vai saber de que tipo que é esse array list. Então aqui precisa passar. Então cursos, new array list, return cursos. É isso. Só que entre a instância do array list e o retorno, eu tenho que popular essa lista porque ela está vazia, né? E aqui vai entrar o código para a gente fazer a consulta e fazer essa manipulação com o JDBC. Então aqui, aquele mesmo esquema do método salvar. Eu preciso da connection, vou até copiar essa linha aqui da connection. Vou copiar, vou colar aqui. Eu vou precisar ter uma conexão e aí esse método vai ter que ficar dentro de um try catch. Vou dar um alt enter. Pode acontecer exceções, né, na hora de eu fazer lá o acesso ao banco de dados. E aqui mesmo esquema, eu tenho a conexão, vou precisar de uma consulta, vou usar o mesmo padrão ali, vou criar uma variável para ser a string representando o comando SQL que eu quero disparar. Então string SQL, só que aqui não vai ser um insert, vai ser um select, né? Então é um select asterisco from cursos. Beleza. Então o nome da tabela é cursos e aqui select asterisco, quero trazer todas as colunas. Se você não quiser trazer todas as colunas, imagina que na sua tela você não exibe todas as colunas do curso. Você só exibe o nome e o código. Então não faria muito sentido, né, você trazer um select asterisco. Você pode colocar aqui, ó, select nome, vírgula, código. Então o ideal é carregar somente as informações necessárias. Beleza? No nosso caso aqui, do exemplo do projeto, eu vou precisar de todas as informações. Então, vou colocar o select asterisco. Beleza? E agora eu preciso disparar essa consulta. No método salvar, a gente viu que tem esse esquema aqui do prepared statement que a gente precisou usar por conta dos parâmetros. E aí você poderia pensar, Rodrigo, no método de listar, ó, é um select, não tem nenhum parâmetro aqui. Eu não estou filtrando por nome, por código, carga horária, período. Não tem nenhum filtro aqui, não vai ter concatenação. Então eu não preciso usar o prepared statement, certo? Certo. Só que o prepared statement ele pode ser usado também, mesmo que não tenha parâmetros na query. Então é bom sempre utilizar só para padronizar e vai que um dia você precisa mudar essa query aqui, esse comando, esse select, colocar parâmetros e aí você esquece de usar o prepared statement. Então, recomendo sempre utilizar, mesmo que o seu comando SQL não tenha concatenação, não tenha parâmetros dinâmicos. Beleza? Então, vamos usar aqui, ó, var ps é igual a connection.prepare statement, passo SQL. Beleza?
Só que aqui eu não vou ter o ps.setString, setInt, não vou setar nada porque não tem nenhuma interrogação nessa consulta. Então eu só vou executar o ps.execute, ponto e vírgula, e lembra, no final, ps.close e connection.close para fechar os recursos e tá aí. Só que no método de salvar, eu não devolvi nada, né? Eu chamei o ps.execute e o método é void, né? Ele executa e não devolve nada. Mas no método de listar, esse daqui é diferente, né? Esse daqui eu tenho que devolver informações. Eu preciso que o execute, esse método execute, me devolva as informações. Aqui não é um select. Ele tem que me devolver os registros que ele carregou do banco de dados. Então aqui o execute, será que ele tem um retorno? Como é que eu pego o que foi devolvido pelo comando SQL? Se você passar o mouse aqui e dar uma olhadinha na documentação do método execute, você vai verificar que ele tem um retorno, só que é um boolean. Ele devolve um booleano. Então, true se o primeiro resultado for um objeto, false se for um update e tal, se não tem resultado. Só que, poxa, booleano vai vir um true ou false? Não é bem isso que eu quero. Eu não quero um true ou false. True deu certo, está aqui o primeiro registro, false não deu certo. Não, eu quero todos os registros, de fato, que foram devolvidos neste comando SQL. Então, para comandos de select, a gente não usa o método execute. O execute é para insert, update, delete. Para select, tem um outro método do próprio prepare statement, que é o execute query. Esse é o método que a gente vai utilizar quando for fazer um select. Porque esse daqui, ele também vai executar o comando SQL, só que ele é específico para select e o retorno não é um booleano. Se a gente passar o mouse aqui no execute query, perceba que esse método, ó, tá aqui, ó, public abstract, ele devolve um java.sql.resultSet. E aí ele te fala o que é esse resultSet. Ó, resultSet é um objeto que contém os dados produzidos pela query. Nunca vai ser nulo esse objeto. Então a documentação está explicando isso. Então eu vou guardar esse retorno numa variável var rs. Então aqui seria um objeto, ó, se não quiser usar o var, ó, é um objeto do tipo resultSet. Ó. Então o método execute é usado para insert, update e delete, ele devolve um boolean. E o método execute query é usado para select, ele devolve esse tal de resultSet. Beleza? Vou jogar no var, só para padronizar e deixar o código mais simples. E agora o que acontece? Ó? Como é que funciona esse tal de resultSet? Esse resultSet é como se ele fosse um ponteiro que vai navegando registro por registro que foi devolvido dessa consulta. Então, no caso dessa minha consulta, não tem filtros, ele vai me devolver todos os registros da tabela de cursos. E aí esse RS é um objeto que eu tenho que ir falando para ele. Me dá o primeiro registro. E aí eu consigo pegar as colunas desse primeiro registro. Tem outro registro? Me dá aí esse segundo registro agora. Me dá as colunas desse segundo registro. Vai para o terceiro registro, me dá as colunas. Vai para o próximo registro e me dá as colunas. É mais ou menos assim que funciona o resultSet. Pensa, fazendo uma analogia, pensa que é uma escada, onde eu vou subindo degrau por degrau. E aí, antes disso, levantar o meu pé, eu tenho que ver, tem um próximo degrau? Se tem, eu levanto o meu pé e piso no próximo degrau. Tem outro degrau? Eu levanto o meu pé e piso no próximo degrau. Até que eu cheguei no fim lá, cheguei no segundo andar. Aí acabou a escada, acabou os degraus ali da escada. Então, usa essa analogia aí da escada. E aí, deixa eu abrir aqui o terminal. Eu tenho aqui os meus registros, ó. Eu fiz esse select aqui no banco de dados, ó, select asterisco from cursos, é exatamente esse select que eu quero disparar. E repara que ele me devolveu 3 registros, porque no meu banco aqui, na minha tabela de cursos, só tem 3 registros. O resultSet é como se ele fosse um ponteiro. Ele guarda esse conjunto aqui, por isso que é resultSet, é um conjunto de resultados. Ele guarda esse conjunto aqui, ó. Nessa consulta, esse daqui é o conjunto de informações. E aí, depois que eu disparei aqui, eu guardei essa variável resultSet, o que eu tenho que falar para o resultSet? Eu tenho que falar resultSet, navega para o primeiro registro aí, por favor. E aí ele vai ficar aqui, ó, apontando para esse primeiro registro. Ele está lá apontando para o primeiro registro. Aí eu posso falar para ele, me dá o valor da coluna ID. Ele vai devolver que é 1. Me dá o valor da coluna código. Ele vai devolver que é TI01. Então ele é um ponteiro. Eu peço para ele navegar pelo registro, vou recuperando as colunas.
Terminei de mexer nesse registro? Como é que eu falo para ele ir para o próximo registro? Tem um método, ele vai navegar para o próximo registro e eu vou recuperando as colunas. Então é assim que funciona. E qual que é o método que eu chamo aqui para ele navegar para o próximo registro? rs.next. Tem um método chamado next que faz ele apontar para o próximo registro. Então esse next ele navega para o próximo registro. E repara que esse next ele está devolvendo aqui um boolean. Então o next ele não devolve o registro. O next ele devolve um booleano. Se ele devolveu true é para dizer, olha, tem um próximo registro, naveguei para ele. Se ele devolveu false é para dizer, acabou, não tem um próximo registro, eu já estou no último registro. Já estou apontando para o último registro, não tem um próximo, acabou. Então é assim que funciona o next. E aí eu chamei o next, ele vai, no meu exemplo aqui, ele vai devolver true, porque na minha tabela, nessa consulta, tem 3 registros. Quando você chama o next, ele navega para o próximo registro se tiver e já te devolve true. Então quando eu chamei a primeira vez o next, o que ele vai me fazer? Vai devolver true e ele já está aqui, apontando para o primeiro registro. Aí eu posso navegar e pegar as colunas dele. Como é que eu faço para pegar as colunas aí dos registros que ele está apontando do registro que ele está apontando no momento? Aí o rs, ele parece com o prepared statement. O prepared statement não tem esses métodos setString, setInt, setDouble, setBoolean para eu substituir as interrogações? O resultSet ele tem o contrário, ele tem o get para recuperar informações. Então eu posso chamar aqui, rs.get. Eu quero pegar a primeira coluna, que é o id. O id não é um inteiro, aliás, não é um long. Então get long. E o que ele recebe como parâmetro? O nome da coluna. A coluna se chama id. E aí eu guardo isso aqui, var id. Esse é o id do meu primeiro registro. Como é que eu faço para pegar o nome agora? Var, posso jogar numa variável, nome, é igual a rs. Você está apontando para o primeiro registro, né? Agora eu quero que você pegue uma string. E é a coluna de nome, nome. E aí vai. Vou pegar o código agora. Código, getString, porque código é string, é a coluna código. E por fim tem o nível. Nível, getString, nível. E, faltou um aqui, o carga horária, né? Carga horária não é getString, é getInt. E o nome da coluna não é carga horária, né? Duração. No banco de dados a coluna se chama duração, mas aqui no código está carga horária. Beleza, é a mesma coisa, só tem nomes distintos. Beleza. É assim que eu recupero as informações usando o resultSet. Eu chamo o next, ele vai navegar para o próximo registro, se tiver. E aí ele devolve true para avisar, tem um registro. E aí eu pego esses registros. Então, na verdade, toda vez que eu chamo o rs.next, eu tenho que verificar se isso daqui me devolveu true ou false. Se devolveu true é porque tem um registro. Aí eu posso chamar aqui, getLong, get não sei o quê. Se devolveu false é porque não tem registros. Então, não posso chamar esses gets aqui. Porque senão vai dar erro, não tem mais um registro. Beleza? E eu não quero pegar, aqui eu estou pegando do primeiro registro. Quando eu terminei, eu vou ter que meio que duplicar esse código aqui, né? Eu vou ter que chamar o next e pegar de novo as informações. Só que agora eu estou pegando do segundo registro. E quantas vezes que eu tenho que chamar esse next? Não sei. Não sei quantos registros tem na tabela. Então, eu não quero deixar fixo aqui no meu código. Chama 3 vezes porque eu tenho 3 registros. E se amanhã eu inserir um 4º registro? Eu vou ter que ficar mexendo nesse código? Então esse código eu quero deixar dinâmico. Então eu quero fazer uma lógica que eu vou ter que fazer um loop. Enquanto tem registro, navega para esse registro e me dá as informações dele. Então eu vou fazer um loop while, enquanto. Então vamos lá fazer esse loop. While, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Qual é a condição aqui do meu while? É justamente o rs.next. rs.next não devolve um booleano? Se der true é porque tem registro, ele vai entrar no while. Acabou todas as linhas do while, ele vai chamar de novo o next. Se der false é porque não tem registro, aí ele cai fora do meu loop. E todas essas linhas aqui vão ficar dentro do meu loop. Então meu código vai ficar assim. Enquanto
tem um próximo registro, aí lembra, o next, ele faz duas coisas, né? Ele devolve o booleano dizendo se tem e já navega para o registro. Então tudo que eu fizer aqui é o registro que ele navegou. Acabou a última linha aqui, ele volta para o loop para ver se ainda vai dar verdadeiro. Se der verdadeiro, ele já navegou para o próximo registro. Então tudo isso daqui que ele for executar já é no próximo registro. E aí vai ficar repetindo, repetindo até chegar no último registro, no meu caso aqui no terceiro. Pegou o nível, ele vai voltar aqui para o while, só que agora o RS Next vai devolver false, porque ele já estava no terceiro, que era o último registro. Então ele cai fora aqui, vai dar o close no prepare statement e vai dar o close na connection. Então é assim que a gente faz uma lógica para percorrer todos os registros usando o result set. Só que aí, óbvio, no meu while, eu estou recuperando essas informações, mas não estou fazendo nada com elas, né? Só criei um bando de variáveis e não fiz nada com essas variáveis. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Lembra, eu não tenho uma lista de cursos, eu tenho que preencher essas informações na minha lista. Só que a minha lista não é... Essas informações não vão soltas na lista. Eu tenho que criar um objeto curso. Então aqui dentro, o que eu vou fazer? Ó, var curso é igual a new curso. Vou instanciar um objeto curso. E a classe curso tem um construtor que recebe código, nome, carga horária e o nível. Beleza, eu vou chamar esse construtor. Peraí, já esqueci a ordem. Código, nome, carga horária e nível. Código, nome, carga horária, nível. São essas 4 informações. Beleza? Ah, faltou o ID, ó. Eu preciso do ID. Putz, o construtor não recebe um ID aqui, ó, na minha classe curso e não tem um método setter aqui. Então o que eu posso fazer? Poderia modificar esse construtor para passar o ID, só que esse construtor está sendo usado em vários pontos da aplicação. Então eu vou criar um novo construtor. Vou dar um Ctrl C nesse construtor, vou colar. E esse meu segundo construtor, a diferença é que ele recebe o ID como parâmetro. E aí o que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer this.id, recebe ID e preenche todas as outras informações. Beleza? Deu um erro aqui porque... Ah, não tem ID. Ah, boa. Agora eu lembrei porque que não tem ID. Ó. ID, como é coisa de banco de dados, até então eu não estava usando banco de dados, eu estava usando arquivo, né? Então no arquivo não tinha ID. Eu conseguia diferenciar 2 cursos pelo código, que o código é único. Só que agora no banco de dados, como precisa as tabelas terem uma chave primária, que geralmente é uma coluna separada, chamada de ID, se eu quiser na aplicação recuperar o ID, manipular esse ID, eu vou ter que criar um novo atributo aqui, ó, private long ID. Então, no geral, nas aplicações você vai ter um atributo na sua classe, né, de domínio que representa aquela tabela e esse atributo vai apontar lá, vai representar a coluna da chave primária. Então, no geral, vai acontecer isso. E aí eu criei um novo atributo, vou criar um novo método getter, getID, beleza? Que aí de fora da classe curso, se eu tiver um objeto curso, eu consigo acessar o ID dele. Beleza. E aí pronto, agora eu tenho 2 construtores. Um que recebe o ID, código, nome, carga horária e nível, e um que recebe tudo isso menos o ID. E aí, pô, Rodrigo, os 2 construtores ficaram com um código muito parecido, né? A única diferença é que esse tem um ID, mas todo esse código aqui, eu dei um Ctrl C e colei aqui, né? Pô, código duplicado, né? Não parece que está sendo muito interessante ter esse código duplicado. Eu consigo um construtor chamar o outro? Consegue. Porque aí eu posso tirar todo esse trecho daqui, ó. Ele não já está aqui nesse construtor? Eu consigo chamar o construtor. Então, antes de preencher o ID, é só colocar a palavrinha this. Lembra que um construtor eu posso chamar o outro. Então, o this é para chamar o próprio construtor. This, abre e fecha parênteses, é para chamar um outro construtor. E aí eu passo para ele, ó, o nome, o código, aliás, é o código primeiro, o nome, a carga horária e o nível. Beleza. Então, a chamada do construtor, se um construtor vai chamar um outro, esse this tem que ser a primeira linha aqui, ó. Eu não posso inverter essa ordem, ó. Não posso preencher primeiro o ID e depois chamar o this. Isso não é válido no Java. Se você vai chamar um outro construtor, tem que ser a primeira linha de código dentro do seu construtor. A chamada para um outro construtor. Pronto. Então eu não preciso repetir essas linhas. Esse construtor recebe o ID, ele chama o outro,
passa todas as informações, como ele não passou o ID, eu preencho aqui na sequência. Beleza, fica com código não duplicado. E aqui agora sim eu consigo chamar o construtor que recebe o ID, o código, o nome, a carga horária e o nível. Beleza? Tá dando erro de compilação aqui, ó. Porque lá na classe curso, lembra que o nível, ele não é uma string, tem um enum representando os níveis possíveis. Só que lá na minha classe curso dá, ó. Quando eu criei a variável nível, eu tive que chamar o getString, porque não tem um getNível. Nível é coisa específica do meu projeto. Então aqui é getString. E agora, ele tá como string, só que para ler do banco de dados eu quero string, mas depois que eu li como string eu tenho que transformar no enum. Como é que eu faço para converter de string para uma constante do enum? Tem como fazer isso? Tem. Eu posso chamar aqui, ó, nível com N maiúsculo, que é o nome do enum, ponto, tem um atributo, tem um método chamado valueOf. Você passa o nome da constante em string, ele vai checar para ver se existe uma constante com esse nome dessa string que você passou como parâmetro. E aqui eu passo o nível. Beleza? Então, enum nível me dá a constante que está associada com essa string aqui. É a string da coluna do banco de dados. Ele vai ver se tem uma constante com esse nome que você passou aqui, ó. Porque aqui eu poderia passar assim, ó, abacaxi. Aí vai dar erro. Ele vai falar, olha, lá no enum nível não tem nenhum valor com esse nome aqui, o abacaxi. Então aqui tem que ser uma string com o nome da constante. Isso é uma regra, beleza? Pronto, tá aqui o código. Só que aí, de novo, eu criei um objeto curso, só que eu preciso guardar esse curso na minha lista, ó. Então, a próxima linha aqui é cursos.add, esse objeto curso que foi criado. Então agora sim, ó, dentro de cada iteração aqui do meu loop, eu chamei o next, li as colunas desse registro que o RS está apontando, criei um objeto curso com essas informações, guardei ele na lista, aí ele vai para o próximo curso. Next, tem um próximo? Navega para ele. Lê as informações do próximo curso, cria um outro objeto curso e adiciona ele na mesma lista. Então eu estou instanciando um curso para cada iteração do loop, mas eu adiciono ele na mesma lista. Então esse curso aqui são objetos distintos, mas a lista eu não instancio dentro do loop, eu instanciei fora do loop, porque a lista eu quero criar uma única vez. Os cursos eu quero criar um para cada registro, mas a lista é única e dentro dela eu adiciono o curso que eu acabei de criar. Então essa vai ser a lógica aqui do nosso método de listar. E está pronto a implementação. Beleza? Então esse daqui, mais um recurso que você aprendeu, que foi o result set. Então de resto é parecido. Peguei uma connection, eu tenho um SQL que eu quero executar, criei o prepared statement. Aqui como não tem parâmetro, eu não setei nada no prepared statement. E aqui como é uma consulta, eu não chamo o execute, eu chamo execute query e ele me devolve esse tal de result set que tem essa mecânica de funcionamento que eu acabei de explicar. Então você tem que fazer um loop, pega as informações, cria o seu objeto, guarda numa lista e no final você devolve essa lista preenchida com os registros do seu banco de dados. Essa é a lógica do método de listar. Agora, será que vai funcionar? Eu só acredito vendo. Então vamos lá, rodar a aplicação. Vou rodar aqui a classe principal, já está selecionada aqui em cima, vou clicar no playzinho. Abriu a interface gráfica. Vou entrar lá no menu de cadastro de curso, lembra que tem o formulário e embaixo tem a tabela. Deveria aparecer a tabela bonitinha com os 3 registros. Vamos ver, cliquei e não apareceu nada, deve ter estourado uma exception. Vou fechar aqui a janelinha e tá lá a exception no IntelliJ. Deu um problema aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Ó, o enum, ó, deu treta lá na questão do enum. Ó. Ele falou, olha, não achei uma constante no seu enum nível com esse valor ó, básico, que é o que está cadastrado lá na tabela, né? Aí você poderia me pensar, pô, Rodrigo, mas tem uma constante chamada básico dentro do enum nível. Se eu abrir aqui o enum nível, ó, tá aqui, ó, básico. Básico, tudo maiúsculo, só que percebeu a diferença? O que está vindo do banco de dados tem acento na palavra A. E a constante do enum ó, não tem acento. Lembra que as constantes do enum eu falei que a boa prática é
Não coloca acento, cedilha, tio, crase, símbolos, caracteres especiais. Coloca só letras, números, se for palavra composta, separa por underline. E, pô, mas na aplicação eu quero exibir bonitinho, com acento e tal. Aí você cria um atributo no enum, que foi o que eu fiz, ó. O enum ele tem as constantes, que não tem acento, mas cada constante tem uma string. E aí a string sim tá com formatação bonitinha. Só que o que eu salvei no banco não foi o nome da constante, foi essa string aqui, ó. Só que aí na hora dele carregar de volta para o Java, ele pegou essa string e tentou ver se tem uma constante com esse valor e não tem, porque no banco tá com os acentos. E agora, como é que eu resolvo esse problema? Tem duas opções aqui. A gente poderia pegar essa constante, fazer um código para tirar os caracteres especiais, substituir pela versão sem o A com acento agudo virar um A normal, cedilha virar um C, palavra com tio, tira o tio, deixa a palavra normal. Até dá para fazer um tratamento. Só que aqui vamos fazer de uma outra forma. No geral, quando a gente vai salvar informações que é um enum numa tabela do banco de dados, o recomendado é a gente salvar o nome da constante. Não salvar essa string aqui. O ideal é salvar o nome da constante para evitar esse tipo de problema. Então, na aplicação, eu posso exibir a string aqui. Se o usuário quer que apareça bonitinho, com acento, eu exibo o nome da constante. Mas no banco de dados, não precisa ser esse nome aqui. No banco pode ser a própria constante armazenada. O usuário não vai ver o banco de dados. Então, no banco, o ideal é a gente armazenar a constante. Então, vamos fazer essa mudança aqui no nosso código. Lá no curso DAO, no método salvar, ó, aqui está o problema. Ó. Quando eu fui setar o nível, ó, eu falei para ele setar curso get nível get nome. Aí ele vai pegar aquela string que tem acento. Então eu não quero pegar o get nome. Eu quero pegar a própria constante. Só que dá erro de compilação, porque o get nível me devolve um enum, um nível. E aqui é set string. Eu tenho que passar uma string. Só que aqui eu não vou chamar o get nome, eu vou chamar o toString. Que ele vai pegar o nome da constante e transformar numa string. Ele não vai pegar aquele atributo nome, ele vai pegar a constante e transformar em string. Por isso que tem o toString aqui. Beleza. Então, a partir de agora, toda vez que eu for salvar um curso no banco de dados, o nível que vai ser salvo na coluna é o nome da constante sem acentos. Beleza? Só que, pô, Rodrigo, meu banco de dados, ó, eu já tenho um bando de registros aqui, ó, que está com acento. E agora? Aí a gente vai ter que fazer essa atualização aqui, ó. Vou ter que fazer essa atualização. Então vamos lá. Vou fazer só para o primeiro aqui, só para testar, ó. Lembra como é que faz para atualizar um registro no banco? Update, né? Update cursos set nível igual a... Vou colocar básico, ó. Tudo maiúsculo, sem acento. Where id igual a 1. Que eu quero editar só o registro de ID1. Vou dar um Enter. Ó, ele disse que atualizou. Vou rodar um select novamente. Só que, caraca, ele colocou o acento aqui. Que sacana, ele está sacaneando a gente. Por quê? Não sei se você lembra lá nos vídeos da playlist de banco de dados, quando a gente definiu a tabela, vou até rodar um desk cursos. A coluna nível, a gente já colocou essa regra aqui, ó. A coluna nível, ela só aceita esses valores, ó, básico, intermediário e avançado. E olha aqui, ó, aqui é onde eu estou restringindo e aqui eu coloquei com acento. Então, se eu passo sem acento, o próprio MySQL converte para a versão com acento, se a string for igual. Então, por isso que não adianta eu passar sem acento, ele vai converter sozinho aqui. Então, não adianta eu dar um update. Eu tenho que mudar aqui, ó, a coluna. A coluna nível, eu tenho que trocar o tipo dela para ser um enum, só que aí os valores eu passo sem os acentos. Será que eu vou conseguir fazer isso aqui direto? Como a minha tabela tem registros, talvez eu não consiga. Vou tentar aqui, ó. Então aqui eu tenho que fazer, na verdade, um alter table. Eu quero alterar uma tabela. Alter table, cursos, modify, eu quero modificar a coluna nível. E aí qual que é o tipo dela? Vai continuar sendo um enum,
Só que aí abre e fecha parênteses. As constantes agora eu vou passar sem os acentos. Ó, básico, vírgula, intermediário e vírgula, avançado. Sem acentos. Só que eu não sei se ele vai me deixar eu mudar essa coluna porque tem registros. Deixa eu ver. A princípio ele deixou eu mudar. Vamos rodar um desk novamente. Ó, agora no desk, ó, agora sim. Eu descrevi a tabela e a coluna nível tá aceitando só essas 3 opções. Mas e os registros que tinha ali dentro? Será que ele converteu sozinho? Vamos rodar um select. E olha só que legal, MySQL, meu brother, meu camarada, ele já trocou sozinho. Por isso que ele deixou eu rodar esse alter table. Tinha registro, só que ele fez a lógica de trocar sozinho. Perfeito. Show de bola. Então pronto. Então, no método listar, eu não preciso fazer nada. No método cadastrar, agora quando eu for salvar, eu salvo o toString do nível e não o getNome do nível. Será que isso resolveu? Vamos rodar novamente a aplicação. Rodei, abriu aqui. Cursos, cadastro, ó, carregou certinho. Ó. Código, nome, carga horária, nível, trouxe tudo certinho. Vou cadastrar um novo aqui, só para ver se o cadastro continua funcionando. Então vou cadastrar aqui um curso de, sei lá, código TI-003. Nome é o curso de, sei lá, Chat GPT. Carga horária 10 horas, é nível básico. Vou salvar. Foi cadastrado e ele já listou aqui. Ó. Deixa eu entrar em outra tela, voltar para a tela de curso. Ó, ele trouxe certinho. Vamos olhar lá na tabela, né? Voltei aqui para o IntelliJ, para o terminal. Vou fazer um novo select. Ó, ele inseriu certinho. Ó. Então, funcionou. Então, agora o cadastro e a listagem estão funcionando corretamente. E a questão do enum nível está resolvida aqui. Beleza? Então, deu certo. Conseguimos. E aí aqui, ó, aquele negócio que eu falei, ó. Na aplicação, ó, na tabela, nessa coluna nível aqui da tabela da aplicação, né? A tabela do banco de dados. Tá vindo o nome da constante, ó. Tá básico, intermediário e avançado. Se o usuário da aplicação, a professora Marli, a nossa usuária aqui, ela fala, poxa, eu quero que apareça com acento aqui, ó. Tá sem acento. A gente muda isso no código, ó. A gente não precisa persistir com acento. Eu posso salvar na tabela o nome da constante, mas naquela tela, naquela tabelinha daquela tela, em vez de exibir o nome da constante, eu chamo o getNome para ele pegar a string. Então isso está sendo feito, ó, lá no pacote GUI, né, que tem a interface gráfica, é na tela de cadastro de curso. Aqui eu tenho o campo, eu tenho a tabela, né? Tem um método aqui que desenha a tabela, deixa eu achar ele aqui. Cadastro, limpa formulário, desenhar tabela. É aqui que ele está fazendo o desenho da tabela e aqui em algum lugar ele está pegando o objeto e desenhando aqui. Deixa eu achar aqui, cadê? Código, deixa eu ver, table, tabela, parará. Ué, onde que ele está fazendo? Nem lembro mais. Ah, tá aqui, ó. Curso getNome, ó. Curso getNível. É aqui, ó. Por isso que ele está exibindo na tela a constante, ó, porque eu chamei getNível. Aí eu posso colocar aqui, ó, getNome. Pronto. Não quer exibir o nome da constante, quer exibir algum atributo do enum, que tem acentos e tal. É só chamar aqui. Pronto. Vou rodar novamente. Vamos ver lá na tela de cursos. Olha lá, ó, agora está vindo não o nome da constante, e sim a string do enum. Então, beleza, essa é a boa prática. No banco, na tabela do banco de dados, a gente salva o nome da constante. Mas, se na tela da aplicação eu não quero exibir o nome da constante porque não tem acento e é underline que separa palavras compostas, eu posso criar dentro do meu enum um atributo, uma string, que vai ter o valor bonitinho, formatado com acento, com espaço em vez de underline. E na tela eu exibo esse atributo em vez de exibir o nome da constante. Beleza? E missão cumprida, conseguimos aqui aprender mais uma operação usando o JDBC, no caso para fazer consulta. E eu te ensinei o tal do result set, que segue essa lógica de ir sendo um ponteiro que vai navegando registro por registro e para cada registro eu pego as colunas. Vai para o próximo registro, pego as colunas, até que acabe os registros. E ele tem essa lógica do método next,
que devolve true e já navega para o próximo registro, ou false quando acabou os registros, e a gente pode usar esse algoritmo aqui, fazer um loop para percorrer as informações, beleza? Então esse que era o objetivo do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais um recurso do JDBC. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá, tchau, tchau.